fé e ação. A fé, né? E a página tudo a ver. Esse por um pouco. Por um pouco, como finalizou ali, a gente pode se perder. Por um pouco, a gente pode se ganhar. A gente pode ganhar, né? E é sobre isso, como nada por acaso, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como anda essa fé em nós? E aí, procurando a etimologia, o que significa a palavra fé, deixa eu ver aqui, acho que é melhor. O que significa a palavra fé? No latim, significa fides, que é confiança, crença, fidelidade. Lá no Novo Testamento, como é de orientação em base grega, não está lá a palavra fides, está piste, mas significa também confiança e crença. Então, fé é algo que a gente confia, é algo em que a gente acredita. E acreditar? Vem do latim acreditare, que é dar crédito, convencer-se de que aquilo é vero, é uma veracidade, é uma verdade. Crer vem de credere, também da língua latina, acreditar, confiar e ter fé. Então, a fé, essa coisa tão abstrata, né? É uma fé religiosa, é uma fé em si mesmo, é uma fé em alguma coisa. De onde vem? É algo que a gente sabe que vai tirar a gente de um lugar e vai levar até outro. Mesmo sem saber exatamente como vai ser e exatamente se a gente vai conseguir receber aquilo que a gente deseja. Suplica, pede, necessita, clama, né? Determina. A gente não sabe se a gente vai ter exatamente aquilo e daquela forma. Mas é essa fé que nos faz não desistir de buscar. Então, em nome disso, fomos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas, e o Espírito José, na Instrução dos Espíritos, em 1862, vem trazer para a gente essa reflexão. Retiramos alguns trechinhos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, diz o Espírito José, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então, aqui numa linguagem bem romântica, né, bem metafórica, a fé é mãe de todas as outras que vêm. Porque a gente só vai fazer o bem para alguém, só vai ajudar, ser solícito, ser gentil, ter esperança, se a gente acreditar que é verdade, que isso que eu fizer vai me render aquilo lá na frente. Independente do quanto eu vou levar. Mas eu vou fazer porque lá já vai ser melhor do que como eu estou agora. E aí trouxemos a imagem de Jesus quando estava lá no horto, prestes a ser preso, né, pelos soldados do Sinédrio, e ele chama entre os 11, porque Judas já tinha saído para dizer onde ele estaria, né, para os soldados, e ele fica só com os 11 lá no horto. Desses 11, ele seleciona 3, que são sempre os 3, talvez porque tivessem mais entendimento, porque tivessem mais evolução espiritual, porque tivessem esse comprometimento em reencarnatório. Não sabemos por que esses 3. João, seu irmão Tiago maior e Pedro. Mas eram eles. Desses 3, os 3 dormiram. E não era Jesus que precisava deles para fazer a oração e se fortalecer. Eram eles que precisavam de Jesus, do exemplo de Jesus. Porque a todo tempo, o que Jesus passava, o que sofria, como sentia, como ele lidava, como ele desenvolvia a sua fala, tudo que acontecia era para servir de exemplo para nós. Porque ele não é Deus. No nosso entendimento espírita, ele é um espírito como nós. Foi criado simples e ignorante. E traçou o caminho dele do progresso. Já atingiu. Chegou aqui pronto para nos ensinar como mestre, como modelo e como guia. E em todos os momentos em que ele era testado pelos da matéria da terra, ele se direcionava a Deus. Até para fazer os milagres, antes ele orava. Mostrando para a gente que quando a gente passar pela tormenta, recorre aos recursos materiais.
Mas não esquece que é lá em cima que está o verdadeiro socorro. E os outros não fizeram isso. Ele ia, chamava, não atendiam, estavam lá dormindo e voltava para a sua oração. Eles estavam dormindo, ele voltava para a sua oração sozinho. E disse, nem por uma hora pudestes velar comigo? E aí, quando os soldados chegam, aqueles que não tinham preparado a sua fé para enfrentar o momento difícil, o que fizeram? Uns correram, outros bateram boca, e um, que era Pedro, o líder, inclusive, pegou a espada do soldado e cortou-lhe a orelha. Então, a fé, para ser ativa, ela precisa colocar a gente no movimento de reflexão. Mas não haverá esse movimento de reflexão se a gente não tiver armazenado informação, buscado este recurso. Senão, a gente vai permanecer dormindo. E continua o Espírito José. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Mas é necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abafar essa fé, que será do edifício que construíste sobre ela? Então, a fé que a gente está construindo é uma fé num chão de terra firme, de rocha, de sedimentos duradouros, ou é uma fé de um terreno mais baldio, pedregoso, enlameado, com barro, que a menor quantidade de chuva ele vai desmoronar? É um vale? Como é esse nosso chão? Quando nós passarmos pelas inquietações da prova reencarnatória, como estaremos? Seremos pegos dormindo? Como diz Kardec, fé inabalável somente aquela que pode encarar frente a frente a razão. Como é que a gente tem uma fé inabalável? Aí, nas obras espíritas, pelos entendimentos, vamos estudando. Mas Jesus nos trouxe os exemplos, está lá no Novo Testamento. Trouxemos aqui 2. Um é da mulher cananeia, que não tinha o conhecimento judeu de um povo adâmico, uma das raças adâmicas, que veio com a função de trazer sobre o Deus único, Pai de todos nós, sobre a clemência, a misericórdia, a solidariedade. Ela não tinha obrigação de saber nada disso. Mas, no ato de desespero, ao ver a sua filha desencarnando por processos consecutivos de obsessão, ela, no meio da multidão, grita Jesus. Senhor, filho de Davi. Para nós, que estamos encarnados aqui do outro lado do mundo, não somos judeus, milênios, né, séculos depois, isso pode não significar nada. Mas para o entendimento do Espírito, para a lição que chega, que Jesus quis trazer até hoje para nós, tem muita importância. Porque é a base da humildade. Talvez ela tivesse recorrido a tudo. E foi em alguém de uma outra cultura, rival e inimiga da dela, a quem ela foi pedir ajuda. E ele diz para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Era uma mulher de pouco valor. Mulher cananeia, menos valor ainda. Mas a fé dela foi grande. Já dos seus discípulos, num dos momentos mais emblemáticos que se tem no Novo Testamento, que é Jesus andando sobre as águas, isso é uma razão de muita fé, né? Porque nenhum de nós até hoje consegue isso. Podemos até conseguir pelas leis da física. Há como, né? Mas não sabemos como. Não temos o poder de sair por aí andando sobre nada que não seja sólido. Uma base minimamente sólida. E em A Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, Kardec vai estudar essa genealogia de Jesus. Quem é Jesus? Os milagres, as curas, as transformações, tudo que ele fez. Por que fez? E um trechinho que retiramos diz Kardec assim: como homem,
Jesus tinha a organização dos seres carnais, como todos nós aqui encarnados. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Porque às vezes para nós a fraqueza se dá em não roubar, não matar, as paixões dos vícios. Mas o medo também é uma fraqueza que nos prende. A dúvida, como nos disse o irmão José, é uma fraqueza que nos prende. A gente cai e abala a nossa fé. Nessa passagem de Jesus andando sobre as águas, os discípulos estavam num barco, desesperados, passando por uma grande tormenta, prestes a se naufragarem. Metade deles era pescador, então aparentemente não deveriam ter medo daquilo. Mas quem de nós encarnado na Terra, mesmo sabendo da vida espiritual, não vai ter, porque a sua vida está em risco e não vai ficar apavorado? E eles começam a clamar o socorro de Jesus, que estava meditando, orando a Deus no monte, e mandou que eles viessem sozinhos. E Jesus aparece no meio daquela tormenta, ondas e ondas enormes. E a gente vai pensar assim, mas nem era mar aberto, era um lago. Baía de Guanabara, como assim? Aí eu lembrei que eu fui passear com duas amigas, a Letícia e a Sabrina, e nós fomos andar de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Um lugar circunscrito, uma bobeira, pedalinho. De repente, a coisa mudou. Em 5 segundos, o negócio se transformou. E a gente, de uma fé robusta, a gente começou a clamar desesperadamente para que Jesus, todos os guias espirituais, nos socorresse. Daí a Letícia que não deixa mentir. A Letícia pedalando na frente, um gritando atrás, eu mais ainda. A fé. Porque a água estava entrando no pedalinho, porque o vento estava mexendo. E o negócio foi tão difícil e, de fato, um desespero que todas as famílias que estavam com as crianças, porque era um dia calmo, não tinha nuvem no céu, domingo, tinha criança pedalando sozinha, com a sua família dando assistência aqui na areia, família com as crianças, a gente, tudo calmo. Mas a tormenta da nossa vida vem assim, não é? É do nada que chega e arrasa tudo. Então não adianta você conhecer de mar, não adianta você saber nadar. Se a sua fé não estiver ali, com o seu recurso, tentando achar internamente, dentro de você, essa base firme, você se desespera e cai. Fomos resgatados pela Marinha, o negócio estava tão complicado que a gente foi resgatado pela Marinha. Hoje a gente ri, mas na hora a gente pensou que fosse desencarnar. E no nosso dia a dia, quando alguém perde o emprego, quando aquela pessoa que a gente ama falece, quando a gente está todo dia no hospital pedindo a Jesus que mantenha só mais um pouco, como disse a página, a vida daquela pessoa que a gente tanto ama. E você está ali batalhando, rezando, faz promessa. Um mês depois a pessoa desencarna. Mas Deus, eu fiz a minha parte. Até isso o Senhor tirou de mim. É do nada. Porque quando Jesus aparece e eles se desesperam achando que fosse uma visão, um fantasma, Pedro diz, Senhor, se és tu, me deixe ir até o Senhor. Porque ele confiava por aquela verdade, aquele conceito da fé, ele sabia que Jesus podia andar sobre as águas e fazer qualquer um deles ali andar também. Aquela tempestade parar, como foi na outra passagem, que mares e ventos se acalmaram, né? Então, ele não duvidava de Jesus. Não duvidou de Jesus, ele saiu do nível do desespero dele, porque nós somos ainda passíveis às fraquezas da matéria. Confiou, mirou em Jesus, fizemos as nossas preces, pedimos em oração o socorro da espiritualidade, aí a gente para de chorar, né? Encontra que tem uma fresta, uma resta de luz divina que entra na gente, a gente recupera o fôlego e continua acreditando que aquele nosso momento difícil vai passar, ou pelo menos que a gente vai ter força de passar por ele. E aí a gente vai mirando em Jesus. Então a gente sobe na frequência do pensamento. Mas aquilo ainda não faz parte, a gente não consegue manter, porque o chão não é o nosso chão, é água líquida, né?
E aí o que acontece? Ele duvida. Não de Jesus, mas dele. E aí Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? A cananeia, que não sabia de nada, não teve vergonha, nem medo e nem dúvida de, no meio da multidão, com a sua vida colocada em risco, de clamar o socorro de Jesus. Mestre, me socorre. Eles, que por 3 anos conviveram diretamente, fora dos tempos que se prepararam na vida espiritual, porque para ser apóstolo de Jesus não era coisa nada fácil, né? Uma missão e tanto. Mas o medo, a dúvida nele. Então, quantas coisas a gente pode fazer, a gente pode ser capaz de enfrentar e superar, mas é o medo que nos impede. Como disse Paulo de Tarso, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então, o que fica para nós é que Jesus e a espiritualidade amiga, eles irão nos resgatar sempre. Não importa quantas vezes a gente caia. Eles irão nos resgatar sempre. E graças a Deus por isso. Mas eles estão insuflando em nós informações para que a gente consiga fazer cada vez mais a nossa parte. A parte que cabe a nós. Como? Aí virão algumas receitinhas. Começamos aqui pelo capítulo 27 também do Evangelho, título Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Item 7. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, com fé, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Porque Jesus e a boa espiritualidade pode retirar tudo do nosso caminho, né? A gente está cansado, atrasado, aquela criança está aprendendo a amarrar o cadastro lá. Aí a gente pede a paciência porque, né, vai lá e amarra. Aquela criança está levando 1 hora. Ela vai continuar por mais 2 anos levando 1 hora para amarrar o cadastro. Porque ela não treina, ela não executa, ela não exercita. Não chegou para ela o tempo de desenvolver aquela informação. E a espiritualidade está desenvolvendo em nós, há pelo menos 2000 anos, essas informações. Paciência, coragem, resignação e os recursos de todos os tipos, de todas as áreas, inclusive as amizades. Como é bom ter amigo para a gente suportar um momento de dor. Como é bom ter com quem contar. Isso é um recurso. Faz amizade, se relaciona, interage. Mostra a sua vulnerabilidade, socorre a quem precisa, isso é um recurso. Busca o apoio medicamentoso, profissionais de todas as áreas. Se nós não recorrêssemos à inteligência, não teria nenhuma tecnologia, isso é um recurso. E os seus internos. Os seguintes, na questão 257, que é um resumo que Kardec faz, o título é Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. E é uma resposta enorme, porque Kardec gosta de refletir, né? Gosta de escrever, graças a Deus. E aí também tiramos 2 trechos, em que ele diz assim, neste ensaio, ele fala sobre como a vida dos espíritos que chegam. Aí ele começa falando desde o corpo, a influência do corpo sobre a matéria, a composição do corpo. É como se fosse um grande resumo de O Livro dos Espíritos da primeira parte. Fala do perispírito, fala na vida após a morte, fala como chegar lá, né? E aqui, por esse trecho, ele fala da nossa responsabilidade. As consequências, como a gente está levando a nossa vida, como esse acreditar em que está nos conduzindo. E aí Kardec diz assim, quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. E paixão aqui não é paixão de namoro, é paixão aquele cavalo indomável que está dentro da gente, que sai arrebentando, né? Na menor paciência que a gente perde. Então, quantos males e enfermidades
não acontecem conosco por conta dos excessos que a gente comete. Quais excessos? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, com serenidade, com equilíbrio, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, de muitas tribulações, de muitos problemas, se libertaria. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Ele, o homem, nós, tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. E temos ou não temos? Tem momento que dá para esperar. Não dá para esperar? Aquele rapaz, por exemplo, e que é digno da nossa oração, que o pessoal estava, né, trabalhando, recolhendo o lixo da rua lá acho que em Belo Horizonte, não foi? E que o caminhão fechou a rua e o rapaz sacou da arma e atirou. Ele teve tempo para não fazer isso. E nós precisamos falar sobre essas coisas, sobretudo nos tempos de hoje, em que a nossa paciência, esses recursos internos estão se apagando, porque a gente está deixando. Porque nós estamos potenciais criminosos. Nós não podemos julgar ninguém, porque a gente está nervoso, impaciente, intolerante. A gentileza está se perdendo. E precisamos resgatar. Então, a decisão, tem um tempo de você pensar para não fazer aquilo? Então, vamos ficar com esse tempo. E, de novo, pedir a Jesus e aos amigos espirituais que nos sustentem para que a gente consiga manter esse tempo de não reagir. Porque a gente interrompe o progresso nosso, acaba com a vida de um conjunto de pessoas e vira um tormento voluntário, porque não necessariamente ninguém precisava passar por aquilo. Talvez não fosse prova consequente de nenhuma encarnação anterior, foi criada nessa. Então, quantas vezes um bom dia dado e não recebido gera um transtorno muito maior? Então, que Jesus nos ajude a pensar entre o tempo de fazer e não fazer. E continua Kardec. Dome suas paixões animais, essa violência. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do envoltório corporal, já estará depurado. Já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse envoltório, não mais lhe sofrerá influência. E a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. E isso é uma questão particular. Cada um de nós tem uma trajetória, tem um tempo. Cada um de nós tem uma história. Tem aquilo que a gente sabe que dá conta, tem aquilo que ainda é difícil para a gente. Então, que a gente se preserve. O que a gente conseguir fazer de bem, por essa fé, por essa crença de que vai melhorar, que a gente se agarre nisso. Que a gente se apoie nos suportes. E não naquilo que vai nos destruir. Porque Jesus nos convida, aquele mais um pouco da página, a lançar a rede. E o lançamento da rede é interessante, né? Ele não vem aqui embaixo. Ele vai, ele projeta a frente. Né? Então, a gente vai. Vai para onde? A gente vai. Então, vai. Se movimente. Simão, por diversos trechos em que a fé, a rave Simão, com aquela aparência que sabemos, com aquele comportamento que sabemos que era doce, né? Dócil, meigo, calmo, como nesta passagem aqui, em que ele, nervoso, desesperado com os outros grupos, tendo que pescar por sobrevivência, porque tinha que pagar, a profissão dele era pescar, tinha que pagar os impostos a Roma, se não pagasse, corria o risco de perder não apenas o barco, como de ele e a família serem escravizados, e não consegue pescar nada.
E aí Jesus chega, faz a pregação, conversa com todo mundo, ouve as criaturas, né? E depois que ali para de falar com o povo, entra no barco e determina para Pedro, volta para o mar. Vai para a parte mais funda. E aí a gente imagina o rosto obediente de Pedro. Porque ele diz, Senhor, tentamos pescar a noite toda. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como diz Paulo de Tarso, o amor do Cristo nos constrange, né? E aí ele continua a frase. Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Isso é fé. Isso é a fé. E era uma fé tamanha que depois em que eles continuam a pregação do evangelho após o falecimento de Jesus, a sombra deles cura as pessoas que estão doentes à rua. A sombra. Eles não estão nem sabendo da necessidade de ninguém. Eles passam a rua, as pessoas vão jogando as capas, as pessoas vão botando os pés, as pessoas vão ficando na sombra. E a sombra cura. A fé, o amor. E continuam os espíritos para nós, agora no capítulo 6, o Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, em 1861, nos diz: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Então é trabalhoso. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. A nossa parte, com fé, buscando entender, buscando compreender, fazendo o nosso caminhar. Esse sulco que é trabalhoso, que é o arar a terra, é continuar com a missão que a gente recebeu. Porque a gente recebeu uma mochilinha quando reencarnou, né? Mas essa mochilinha vai ficando pesada, a lição vai ficando difícil, às vezes não tem prova de recuperação e a gente quer devolver aquela mochilinha. Mas a mochilinha é nossa. Então, traçai e recomeçai. Porque às vezes a gente tem a coragem de começar, mas as dores, as dificuldades, o abandono fazem com que a gente desista. E em desistir, perdemos nós. No Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Por que a gente desiste? Por que a gente desiste? Donde, 943 é a pergunta, donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aqui, a parte das influências das questões fisiológicas, biológicas, né? Que são orgânicas, hormonais e que interferem em todas essas questões de pensamento, sentimento e emoção e vão acarretar esse desgosto pela vida, essa desistência. Então, tratado isso, que é preciso tratar, o que o indivíduo traz em si? Que muitas vezes a vida está ótima, a pessoa não tem problema nenhum, nem com ninguém, nem consigo, mas está desgostosa, a vida perde o sentido. Kardec quer saber de onde vem isso. E os espíritos respondem, de 3, são 3 as razões. Consequências e efeitos da ociosidade, que não é o ócio, não é aquele momento de descanso que a gente precisa, né? Nosso corpo, nossa mente precisa de descanso. É a ociosidade, é isso como regra. Porque isso não coloca a gente em movimento. E aí leva à segunda questão, que é a falta de fé. Se eu não tenho fé que aquilo que não está legal hoje vai ficar melhor amanhã, eu realmente não vou sair do lugar. Realmente eu vou ficar cada vez mais isolada e embotada. E aí vem a terceira questão, muitas vezes que é por conta da saciedade. A gente quer porque quer estar satisfeito. Mas a satisfação, a falta, estão ligadas, estão conectadas.
Porque é exatamente porque falta que a gente se movimenta para procurar, para buscar, para se desenvolver. Ter preenchido não traz ganho, não traz desenvolvimento, não traz evolução. Estagna. Então, do que é que eu quero me saciar? O que está me preenchendo? O que eu permito, quero, deixo que venha? O que eu estou entregando, compartilho, divido, olho também para o outro, ou é só para mim que deve chegar? Então, aqui os Espíritos nos convidam a olhar essas 3 questões em nós. Como está o nosso movimento pela vida? O que gostamos? O que não gostamos? O que podemos fazer para enxergar cor quando o momento for cinzento? Onde está a alegria de viver? Porque a vida é alegre. Tem momentos de dor, tem momentos de sofrimento. Não existe dorômetro, cada um tem o seu nível de dor. Então, o que é que nos traz essa alegria de viver? Que nos dá a força de recomeçar e não desistir. Então, olhemos para essa ociosidade gritando em nós, que nos aprisiona, que nos isola, que nos coloca paradinhos, como se a gente já tivesse conquistado muita coisa, mas que está nos apartando da vida social, nos apartando do nosso crescimento interior. Essas 3 questões do livro dos Espíritos também podem ser uma receitinha para nos ajudar nessa reflexão interna. Na 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências, seus defeitos, suas dificuldades, pelos seus próprios esforços? Por si próprio, a gente consegue, por nós mesmos, a gente consegue vencer a dificuldade? Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho força, conhecimento, informação, sou capaz de vencer? Sempre é a pergunta de Kardec. Não é de vez em quando, é sempre. E aí os espíritos, ao sempre, dizem que sim. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Se a gente olha para a gente, isso aqui tem algum fundo de verdade? Dá para ter fé na resposta dos espíritos, nessa resposta aqui? Eu consigo me esforçar? Ótimo. Por quanto tempo? Vamos melhorar. Onde está a minha vontade? O que me ajuda a ter vontade? Isso que me ajuda a ter vontade, de verdade, é bom para mim, para os outros? Vamos continuar. Isso que me ajuda a ter vontade está causando um desequilíbrio, vai causar ali na frente? Vamos refletir. Na 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Os espíritos podem nos ajudar de forma eficaz. A ajuda vem, vai chegar, vai realmente me ajudar. E os espíritos dizem: se orar a Deus e ao seu bom gênio, ao seu anjo da guarda, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, o trabalho dos espíritos superiores é socorrer. O nosso trabalho é passear, juntar um dinheiro, né? Fazer uma escova no cabelo. Esse é o nosso trabalho. Aí comprar 1 quilo de alimento, fazer uma visita beneficente, ajudar aqui no almoço com a reforma do refeitório. E aqui na nossa cidade, graças a Deus, cada semana ou mês a gente ajuda um evento de uma instituição, né? Esse mês agora tem um evento da Igreja Católica, depois tem o da Igreja Evangélica, tem o das Casas de Umbanda, tem o da Pestalozzi, tem os do Rotary, e assim a gente vai indo se ajudando. Os do plano espiritual são só ajudar. O divertimento, a alegria, o compromisso deles é socorrer. Então, eles pedem para a gente pedir. Senhor, não estou aguentando, está difícil, consegui até aqui, daqui para frente não vai mais. Por que o Senhor fez isso comigo? Eu mereço uma vida assim? Eles querem ouvir isso de nós, porque é falando que a gente coloca para fora a sombra que está lá dentro, e é só enxergando, identificando a sombra que está lá dentro que a gente se transforma, se regenera. Não é falta de fé brigar com Deus. Não é falta de fé questionar a Deus. Isso faz parte do nosso processo de evolução.
Eles sabem, antes da gente falar, o que a gente já está sentindo. E que muitas vezes o que nos isola é exatamente a gente não se conhecer. Então, eles estão com as mãos e os braços estendidos, como Jesus imediatamente ali resgatando Pedro ao se afundar no mar, para nos socorrer das nossas dores, das avalanches que caem e recaem sobre a gente. Antes da gente titubear, eles já estão lá com socorro. Então, peçamos. Como é que a gente pede? Oramos. Na 912, qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Se Jesus foi vencendo, né? Vencendo os medos, todos os desafios, a inveja, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, como é que ele foi vencendo? Como é que a gente pode aprender? E os espíritos, numa palavra simples, abnegação. Praticando a abnegação. O que é a abnegação? A abnegação é a gente olhar para o outro. Negar a si mesmo. Mas não é não se amar, não é não se respeitar, nem é se colocar em risco. Mas, inclusive isso, a abnegação, a empatia, a caridade, a alteridade, elas estão tão presentes em nós, automaticamente, que se a gente vê, qualquer um de nós estivermos lá de cá, se a gente vê uma criança atravessando a rua correndo, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sentado aqui vendo? A gente vai imediatamente sair do nosso lugar e socorrer aquela criança. Imediatamente, a gente nem pensa que a gente está se colocando em risco. Você quer salvar, ajudar, socorrer. A abnegação. Está em nós. A gente só precisa acreditar que está em nós. Porque se a gente olhar para a violência do jeito que está, para esse desrespeito do jeito que está, a gente realmente acredita que isso é o normal, mas não é. O normal é a delicadeza. O normal é falar com gestos, com pensamentos, é falar com emoção, de compaixão. E Jesus nos ensinou. Aí nos lembra Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, Leon Denis diz assim: é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Porque os pensamentos nos dominam. A gente está bem, se a gente ouve, se alguma coisa muda o nosso humor, a gente cai. Opa, estou caindo por quê se eu acordei bem? Foi só uma topada, alguém só estava de mau humor. O chefe, alguém na função de subordinado, não está nada bem. Por que aquilo vai me modificar? Então, vigiar o pensamento, fiscalizar. Óbvio que a gente não consegue fazer isso a todo tempo, mas quando possível a gente perceber que a gente está caindo, que a vibração nossa está baixando, que a gente está se entristecendo sem aquele motivo, se desgostando sem uma causa que justifique, o que está acontecendo? Porque o socorro é, inclusive, em relação aos nossos irmãos desencarnados. Nos diz o Espírito de Verdade, 1861, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 7. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade. A impiedade é a crueldade, falta de compaixão. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Porque é por aí que a gente vai, se perdendo da gente mesmo, como um ser humano encarnado na Terra e irmão do outro irmão. E aqui ele fala do espiritismo, porque nós somos espíritas, porque nós estamos aqui. Mas é em relação a todos que têm o mínimo de conhecimento de fraternidade, de solidariedade. A indiferença, como nos adoece, porque nós precisamos, a gente nem sempre, né, ou quase sempre, a gente acha que não merece
aquele parente difícil dentro de casa. Mas a gente precisa dele para crescer, para aprender o que é amor. Extirpados sejam de vossas almas doloridas. Eles sabem que a gente está em sofrimento. Eles sabem que aquele caluniou, que aquele se vingou, que aquele matou, que na vida anterior tirou tudo da sua família. Jesus, a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, o anjo da guarda daquele irmão, eles sabem que conviver com aquela criatura para você é muito difícil. É uma prova, é uma expiação. Mas não é a convivência, que é a tentativa de amar, que é para a gente retirar. Mas sim a mentira. Não preciso de nada disso. Não nasci para sofrer. A incredulidade. A gente está esquecendo desses valores que mantêm a gente de pé na hora que o problemão bate a porta. Avassalando tudo, arrasando tudo. Essa impiedade, a ganância dos que têm mais e a ganância dos sentimentos. Então, é só para a gente olhar para dentro de nós, caso a gente tenha algumas dessas mosquinhas, como o Espírito de Verdade diz, essas chagas, essas feridas, que começam pequenininhas, mas causam uma asfixia geral. Então, que a gente tenha no nosso coração as mensagens dos bons espíritos, que falam para nós desse socorro, do auxílio, da misericórdia, da compaixão, de nós para conosco aqui encarnados. Então, são as campanhas de quilo, atendimento fraterno, tem a evangelização, né, para ajudar naquele processo de desenvolvimento infantil, né? Hoje em dia, criar um filho, educar uma criança, educar um adolescente, educar um jovem, está cada vez mais difícil, é muito desafiador. Então, busquemos o apoio das outras instituições. Temos os serviços na Casa Espírita, temos passe, atendimento espiritual. E as outras religiões estão todas oferecendo os mesmos serviços, cada uma com seu nome, cada uma com seu objetivo. E também para os irmãos do outro lado da vida. Porque nós, com certeza, em algum momento, em alguma existência, precisamos do socorro da mesa mediúnica. Seja como essa mesa for, como essa reunião mediúnica for. E nos diz Kardec, que está na Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, um trechinho do item 28. Adeptos do Espiritismo não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, esses aí mediúnicos, né? Mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza, que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. A gente tem aqui a oportunidade de estudar nos grupos de estudo, trocar informações, né? Nada é colocado goela abaixo, tem que acreditar, tem que crer. Isso é um processo de esforço pessoal. A ação que a fé faz em nós é um esforço pessoal, cada um no seu ritmo. E é compreendendo que a gente vai cada vez mais aumentando essa nossa fé. Então, o objetivo da doutrina espírita é nos ajudar a aumentar essa fé. Não nos acharmos melhores do que ninguém, mas melhores do que nós mesmos em relação ao dia de ontem, em relação àquela situação difícil. Aquele parente da mochilinha e que hoje já está mais fácil de suportar do que foi ontem, na semana passada, há 2 anos. Porque, com certeza, o resumo do trabalho de Jesus encarnado na Terra, esse espírito puro que venceu todas as suas dificuldades e quando chegou com o planeta Terra, recebeu a cada um de nós como governador, acreditando. A fé de Jesus é em nós.
acreditando que cada um de nós tem a capacidade de melhorar. E aí trouxemos esse trecho, quando ele está iniciando as conversas, as curas publicamente, e João Batista já está retirado, porque ia ser preso, né, e também foi assassinado, e já está lá no deserto, retirado, com Filipe, com André. E ele ouve lá do deserto os burburinhos de que tem um tal Messias fazendo curas por ali. E ele não pode sair, mas ele manda Filipe e André. E Filipe e André observam o que Jesus estava fazendo e vão até Jesus perguntar. E Jesus diz para eles confirmarem com João Batista: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o evangelho. E Jesus não estava se referindo aqui à cura física, muito embora ele fizesse, graças a Deus, por misericórdia, a dor avassaladora de quem não ouve, não anda, né? Não vê. Está obsidiado todos os dias, um médium obsidiado todos os dias, isso é insuportável, é enlouquecedor. E era para lá que os médiuns iam, para a loucura. Então, ele vem trazer o olhar da compaixão. Anunciem que o evangelho, essa boa nova, olhe para o outro, este é o objetivo. Então, a fé que a doutrina espírita nos inspira, não é aquela fé que a gente guarda na nossa caixinha e quando vai lá na rua ou desencarna, mostra para Deus: olha quantas coisas eu fiz, quantos livros eu li, em quanto acreditei. A fé da doutrina espírita é: quantos cegos nós estamos ajudando a ver? Cegos da alma. Quantos coxos estamos ajudando a andar, saindo da ociosidade, da perda do sentido existencial para de novo voltar a sorrir? Quantos estamos ajudando a voltar a sorrir? Quantos leprosos, chagados, mal cheirosos, que a gente não suporta estar no mesmo ambiente e a gente ajuda a recuperar, a limpar, a lavar, a olhar? Quantos surdos que não queriam considerar reflexão nenhuma já conseguem ouvir. E ouvem sem se incomodar. E não é ouvir necessariamente a mensagem espírita, é ouvir sobre o amor de Deus. Todo mundo tem uma segunda chance. A quantos estamos ressuscitando em vida das almas, dessas dores sem fim que destroem a criatura, perdidas nos vícios mais variados. Então é isso que Jesus pede que a gente anuncie. Não é pegar o microfone e estar lá na praça pública. Informação é essencial, claro que sim. Mas é a prática do evangelho. É a prática do amor e da caridade. Senão a gente se comporta assim, ó, como as crianças fazendo birra. Na oração, não nos deixeis cair em tentação, mas no menor descontentamento a gente se irrita e se isola. Não vou ser mais o seu amigo, não suporto, ó Senhor, esse aqui eu não encarno nunca mais junto. Na próxima encarnação está lá juntinho. Então, que Jesus nos ajude a mantermos a nossa fé. Ele conta conosco, acredita em nós, sabe de cada espírito que encarnou, vai encarnar neste planeta. Nos carrega no colo. Nós temos o socorro de todos os bondosos espíritos. Todos os dias temos o nosso anjo guardião. A nossa família, nosso ambiente de trabalho, a casa religiosa, por onde a gente for. Transporte público. Passamos preces pelas escolas, pelos jovens, pelas crianças, pelos hospitais, pelas penitenciárias. Olhemos não apenas para as nossas necessidades e angústias, mas para as dos outros também.
Sejamos porta aberta da esperança. E assim, a nossa fé estará cada vez mais robusta e o esforço pessoal terá valido a pena. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela paciência. Vamos à prece. Agradecendo, Senhor Jesus, pela sua misericórdia infinita, pela misericórdia de Deus, Pai de todos nós, que sabe das nossas mínimas necessidades, nos acolhe. Mas, Senhor, às vezes é tão difícil a gente conseguir ter essa compreensão. Perdidos que estamos no nosso desespero interno, nas angústias de fora. Nos ajuda, Senhor, a acalmarmos a nossa mente, o nosso coração, para sentirmos o socorro espiritual que vem de Ti e de todos os bondosos amigos. Que a paz que aqui pedimos encontrar, que encontramos, que sentimos, possamos levar para os nossos lares, para os nossos ambientes, os demais em que a gente frequenta, compartilhando com os que convivem conosco. Que o Senhor cuide de cada ser, encarnado e desencarnado, orgânico e inorgânico, que nos ajuda no nosso progresso e que também está trilhando o seu. Assim, Senhor Jesus, que a Tua paz nos leve de volta aos nossos lares, em paz e em segurança, que possamos estar na próxima semana e que lembremos de ser um sorriso amigo aos que necessitarem de nós a cada dia. Graças a Deus.